O objetivo da aula de hoje é fazer com que você entenda que o contentamento é possível nos momentos de dificuldades, nos momentos de provações mais intensas. Seja bem-vinda aí à nossa série de estudos sobre contentamento. Hoje é a nossa 10ª aula. Então, o nosso estudo de hoje vai falar sobre as dificuldades de um vaso de barro, porque nós somos vasos de barro e enfrentamos dificuldades. E vamos entender o motivo por que nós passamos e por que nós sentimos algumas coisas, por que isso é necessário em nossa vida como um vaso de barro que somos, né? Há uma grande necessidade para todas as mulheres, na verdade, para todas as pessoas, né? Independente do que esteja passando, há uma grande necessidade, a necessidade de estar fixando o olhar em Cristo, de romper em fé, não importa, né? Desde sempre a gente precisa disso, de olhar para Cristo, de romper em fé, de ter uma vida de contentamento. Todos os dias a gente precisa ter uma vida de contentamento. E isso só é possível quando a gente entende a forma como Deus trabalha, como que o Senhor intervém em nossa vida para a gente poder compreender mais ainda sobre Ele, mais ainda sobre o que Ele tem para a nossa vida. Então, não importa qual seja o problema que a gente passa, qual seja a situação, tudo isso sempre vai apontar para uma pessoa que é para Cristo, certo? E nós vamos entender isso hoje, tá? Como que nossos problemas, como que as circunstâncias, o que a gente passa, como que isso contribui para a minha vida diante de Deus. E aí eu tenho que mencionar, eu tenho que falar para você sobre o apóstolo Paulo, porque nada assim melhor que ele, um personagem da Bíblia que nos ensina sobre isso, sobre estar contentes. E esse estudo é fundamental na palavra de Deus, em especial na vida do apóstolo Paulo, porque ele nos ensina isso com maestria. Ele tem um ensino experimental, porque ele passou por várias situações. Não foi uma situação, não foi duas, mas foram inúmeras situações. E ele aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E aí, quando a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, você pode abrir aí se você estiver com a Bíblia, tá bom? Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que o apóstolo Paulo, ele quer falar com isso? Que o mesmo poder de Deus, esse poder que a gente vê em Gênesis, que através da palavra de Deus, Deus criou a luz. Essa mesma palavra de Deus, ela é operante também em nossos dias, onde Deus tem o poder de trazer luz ao nosso coração. Então, a gente já parte desse ponto. O poder de Deus não foi só para aquele momento da criação, ou não foi somente para alguns momentos onde a gente vê ao longo da história, da trajetória bíblica, onde o poder de Deus estava sobre os profetas, onde o poder de Deus estava sobre os apóstolos, onde o poder de Deus estava sobre a vida de vários personagens da Bíblia. Não, esse poder operante é também para os dias de hoje. Esse poder também é para trazer luz ao nosso coração, trazer entendimento, trazer clareza. Por que eu estou falando isso aqui agora no começo, né? Por que o estudo aborda isso no começo? Porque você precisa ter clareza, porque o que nós vamos falar a partir de agora, você tem que guardar bem no seu coração, para quando você estiver passando por alguma situação, essa situação não venha tirar o seu contentamento, não venha acabar com a alegria que está no seu coração, certo? Então vamos lá, meu anjo. Vamos agora falar sobre a questão do vaso
de barro, tá? O vaso de barro. Porque o vaso de barro é uma metáfora, né, que é usada na palavra de Deus para referir a cada uma de nós, em alusão, porque nós somos feitas do barro, do pó da terra. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre sermos vasos de barro. Mas por que o Senhor, ele guardaria o seu tesouro? Porque a gente vai ver aqui que o tesouro inestimável é um tesouro grandioso, um tesouro poderoso. Por que esse tesouro o Senhor vai guardar em vasos de barro? Por que não num vaso, sei lá, de porcelana, um vaso de ouro? Por que ele escolheu guardar o tesouro dele em vasos de barro? E nós vamos entender isso daqui, tá bom? Vamos ler agora Atos, capítulo 9. Você pode ir marcando esses textos aí na sua Bíblia, tá? Já marcando o versículo, porque quando a gente marca, há chance e possibilidade da gente ler mais vezes o versículo, tá bom? Por isso eu gosto muito, muito mesmo de marcar minha Bíblia, porque aí tem essa maior possibilidade. Vamos ver o que fala Atos 9, 15 e 16. Diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, você viu aí um vaso de barro, o Senhor, né, falando sobre o vaso de barro com uma finalidade específica, que é de levar o nome dele diante dos gentios. E aí o Senhor falou: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Daí já tem uma indicação sobre o motivo pelo qual o Senhor nos fez como vaso de barro. Ele deseja nos usar. E o vaso de barro tem suas particularidades. O vaso de barro, ele é moldável. O vaso de barro, ele nas mãos do oleiro, né? O Senhor é o nosso oleiro. E a gente se sujeitando às mãos do oleiro, vamos ter grande utilidade de sermos um recipiente, de cumprirmos o nosso objetivo, sendo um recipiente para levar a palavra de Deus, para proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala também sobre essa questão de sermos vasos de barro, e ele fala justamente sobre a questão de padecer várias lutas e várias dificuldades. E ele padeceu por causa de Cristo, porque ele recebeu essa direção do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse: vai, você é vaso de barro, vocês são vasos de barro para proclamar o evangelho. Paulo tomou posse do evangelho de Cristo e ele, como vaso de barro, ele não ficou parado, ele foi proclamar o evangelho de Cristo. E por proclamar o evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo passou muitas, mas muitas dificuldades. Ele, então, nos dá esse ensino, como eu falei no começo, experimental, porque ele padeceu muitas dificuldades que talvez nós não suportaríamos, não aguentaríamos, mas Paulo passou e hoje ele é um exemplo para a nossa vida. E aí, Paulo vai dizer assim, guarda essa palavra aí no seu coração, e diz assim: ele em tudo foi atribulado, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Aí vai dizer, do lado de fora, são rodeados por dificuldades, atribulados, perseguidos, abatidos, tá bom? E dentro também, dentro dele, no seu coração, ele também se desanimado, se sentiu desamparado, se sentiu destruído. E isso tudo, ele aprendeu a estar contente, mesmo passando por tudo isso. Imagina uma pessoa passar por tudo isso, sem mencionar que Paulo passou por naufrágio.
com muitas pessoas baixo a direção dele, ele também passou por dificuldade. E nesses naufrágios, a gente viu o poder de Deus sobre a vida dele. Mas imagina você passando por uma situação de naufrágio, você em alto mar e o navio sucumbindo, o navio afundando, várias pessoas ali confiando na sua palavra e Paulo está ali com eles, contente. Você consegue imaginar essa situação? E ele ali está contente? Mas isso só foi possível na vida de Paulo porque ele aprendeu o segredo. E eu vou te falar o segredo hoje. Esse segredo vai ser revelado, que na verdade eu acredito que você já até saiba, né? Então, Paulo foi desanimado e pelo contrário, ele não se rendeu e não se entregou a todas as circunstâncias, a tudo isso que ele viveu, tá? Alguns capítulos depois, né, vai dizer sobre várias situações, onde Paulo vai dizer que como ministro de Cristo, né, na muita paciência nas aflições, olha, ele passou privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, várias situações. Mas Deus deu armas para ele. Deus deu armas para ele continuar na defensiva, para ele não se entregar a todos os insultos, a todas as blasfêmias, certo? Então aqui a gente pode ver uma lista, mas uma lista mesmo de dificuldade. E aí a gente vê que Paulo, assim como nós, um vaso de barro nas mãos do Senhor. Mas o que fez de Paulo um homem vitorioso? Um homem que hoje nos ensina. Porque Paulo entendeu que o contentamento ele é possível em meio às muitas aflições. Não tem como você experimentar, e guarda isso no seu coração, não tem como você experimentar o contentamento na sua plenitude se você não passa por aflições. A partir do momento que você passa por dificuldades, por aflições, não tem como você não ter uma vida de contentamento se... E aí onde está a chave, eu quero que você hoje guarde no seu coração. Você não pode buscar força em você. Você não pode buscar força no vaso de barro. Por quê? Porque o vaso de barro é de barro, como o próprio nome diz. O vaso de barro é frágil, o vaso de barro é sensível. Então você, né, quebra muito fácil. Se você, meu Deus, deixa um vaso de barro cair, ele já quebra. Entende? Já se transforma em cacos. Então você não pode buscar força em você, você não pode buscar força nas circunstâncias, nas situações. E é por isso que o Senhor colocou o tesouro dele em vaso de barro, para que possamos não olhar para o vaso de barro, mas que possamos olhar para Cristo. Então entenda algo, o maior objetivo do Senhor quando a gente passa por aflições, por dificuldades, é que possamos colocar o olhar para Cristo, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Mas acontece que a maioria das vezes a gente prefere ficar olhando para o problema, ficamos olhando para dentro de nós, como se fôssemos inteligentes o bastante para poder resolver as dificuldades que a gente passa. E nossa memória é falha, a gente sabe disso. A nossa mente falha, a nossa memória falha, os neurônios às vezes estão ali, ó, a flor da pele. Então, os hormônios, o neurônio não se conecta ali. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que quando a gente passa por aflições e por dificuldades, não é para o nosso mal, ao contrário. E às vezes a gente pensa, o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? O Senhor sempre vai querer nos ensinar a olhar para o alto, a olhar para Ele, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. A gente sabe disso. Né? O tesouro dentro do vaso de barro é para a honra e para a glória do Senhor. É para que ao passar pelas dificuldades, pelas provações, a gente possa, olha só,
Eu sou uma pessoa frágil, uma pessoa limitada. E Deus fez isso na minha vida. E aí está o testemunho, que a gente precisa edificar uns aos outros, sempre apontando para Deus, sempre apontando para Cristo, não para autossuficiência. Ainda mais nos dias de hoje, a gente vê muito isso. Olha, eu posso, eu consigo, amém, vamos tomar posse da palavra, vamos. Mas a gente sabe que há um humanismo exacerbado ao extremo. As pessoas olhando para dentro delas mesmas, se colocando no centro da vontade de Deus e não apontando para Cristo. Hoje, olha, nossa, que mulher, meu Deus, olha só. Amém, vamos admirar, assim como a gente admira o apóstolo Paulo, mas vamos entender quando que eu tenho que, né, compreender que isso não pode tomar conta da minha vida. Ao contrário, tudo que eu passar tem que apontar para Cristo, porque se trata dele, é sobre ele. A vida que é sobre o evangelho que a gente precisa pregar, é sobre o Cristo que a gente precisa viver. Nada mais além disso, entende? Mas às vezes a gente está focado em alguns projetos, algumas coisas, e essas coisas não apontam para o evangelho de Cristo. São coisas terrenas, coisas materiais que vão ficar na terra. A gente veio de lá, né, do céu, vamos dizer assim, a gente não trouxe nenhuma mala. E quando a gente partir daqui, que a gente não sabe qual momento, nós também não vamos levar conosco nenhuma mala, a não ser as marcas do evangelho no vaso de barro. Um vaso que foi de barro, entendeu suas fragilidades, compreendeu, viveu também, porque viveu também suas fragilidades, mas as suas fragilidades e suas aflições apontaram para Cristo somente, entende? E a gente não pode perder esse foco jamais, meu anjo, jamais, do evangelho de Cristo, de proclamar as boas novas, de declarar as boas novas do evangelho, de padecer as marcas do evangelho. Mas hoje o evangelho está muito fácil, né? Se a gente for ver em vista de Paulo, meu Deus, o evangelho hoje está muito fácil. É só ir ali para a igreja, cantar uns louvores, chorar, né? Vou em um lugar que me agrada, eu gosto, dificilmente eu vou para um lugar que não me agrada, eu escolho onde eu posso ir, não é verdade? Eu escolho onde eu posso ir, eu vou lá, canto uns louvores, uns hinos, e isso, meu Deus, toca meu coração e eu choro. E, nossa, eu senti... Esse dia eu estava questionando aqui. Qual que é o culto que agrada a Deus? Qual que é, né? A gente vai ali para o templo para prestar uma adoração. Eu digo mais que é para prestar uma, né, estar em comunhão com Deus, com os irmãos, porque a adoração é muito além de estar ali presente no templo. Culto é muito além do que você cumprir um ritual religioso. Culto não tem nada a ver com você ir para o templo, adoração não tem nada a ver com você estar no templo. Ali é mais a questão da estrutura, de estar com as pessoas, de receber direção de Deus, orientação. E às vezes a pessoa tem esse misticismo de que eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus, de estar ali no templo. Tá, você foi adorar a Deus, e o dia que o seu coração não estiver bem? Aí você vai lá para o templo, aí seu coração não está bem, aí você chega em casa e fala, o culto hoje não foi bom. Porque você muitas vezes define o culto, a liturgia, na sua ótica e na sua perspectiva. Para muitos pregadores, muitas pessoas, o culto foi bom porque eles se sentiram que foram usados com poder. E muitas vezes não é isso. Não é isso. O culto não se limita a estar bom pelo que eu sinto. Porque eu já ouvi isso muito. As pessoas falam, nossa, o culto foi muito bom. Mas só porque ele estava bem consigo mesmo, entende? Estava bem dentro de si, aí sim, foi uma bênção, foi uau. Mas Deus pode usar outros irmãos e tal, e o culto ser uma maravilha. Por isso que a gente tem que aprender a estar contente em toda e qualquer situação.
Mesmo quando eu chego e eu sinto que o ambiente não está como eu gostaria, mas eu vou estar contente, eu vou vibrar com o contentamento dos outros também. Amém? E aí, a gente não pode esquecer isso, que o Evangelho de Cristo não é você estar no culto, não é você estar em lugar A, lugar B, é você estar proclamando através da sua vida. E isso só é demonstrado na sua completude, na sua plenitude, quando passamos por problemas. É aí onde sim podemos demonstrar uma vida de contentamento, certo? E aí, eu acredito que você já tenha captado a chave, meu anjo, tá bom? Que a força de Jesus é isso que nos aperfeiçoa. Tem até o texto que vai falar, né, que a graça de Deus é suficiente na nossa vida. A gente pregando o evangelho de Cristo, proclamando através da nossa vida, a gente não tem que temer mais nada, porque a graça de Jesus é suficiente. O poder dele é aperfeiçoado em nossa fraqueza, né? E daí Paulo diz isso pra gente, né? Que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, né? O grande texto fala: quando estou fraco, aí que sou forte. Quando eu passo por luta, aí que sou forte. E aí eu não sei você, mas eu tenho algo assim comigo que quando uma pessoa chega e diz para você que você não vai conseguir, pois é aí que eu tenho força para poder conseguir, sabe? É aí que eu busco em Deus força para poder ir adiante, para poder conseguir. Sabe quando você recebe um não e você fala: "Ah, pois agora é que eu vou, agora que, né, as pessoas vão ver que Cristo vai ser glorificado na minha vida. É agora que as pessoas vão entender, né, de onde vem a minha força, de quem que eu dependo. Não dependo das situações, das circunstâncias, mas eu dependo de Cristo." Isso aconteceu comigo quando eu comecei a fazer faculdade de Direito. Vieram e falaram o que eu queria fazendo isso, né? De certa forma eu falei: "Senhor, e agora?" Não, mas foi aí que o Senhor me deu força para poder prosseguir, para poder ir adiante. Então presta atenção, porque muitas vezes haverão vozes para te fazer olhar para baixo, baixar a cabeça e não olhar para o alto, para Cristo. Então, muitas vezes o Senhor vai colocar coisas no seu coração e você não pode se entregar, não pode se desanimar. Você tem que entender que é aí, quando você está fraco, é aí que o Senhor vai te fazer forte, tá? E vai te fazer dependente dele, dependente de Cristo. Olha que bênção. Deixa eu ler um trecho aqui do livro para você, da página 86, tá bom? Do livro Contentamento, da Nancy Wilson, que a gente está fazendo essa série de lives todas baseadas nesse livro, tá bom? Na verdade, esse livro é um estudo para mulheres de todas as idades. Como foi bênção para mim, a gente está compartilhando. Quando abordamos essa questão pela fé, começamos a ver cada dificuldade como uma oportunidade de ouro para demonstrarmos a glória de Deus. Quando começamos a ter prazer em nossas dificuldades por causa de Cristo, elas perdem seu poder sobre nós. Somos libertas em Cristo para vermos Deus trabalhar. Ficamos mais que contentes, tornamo-nos fortes. Olha aí, você está tendo oportunidade de ouro aí, meu anjo? O que está acontecendo com você, com a sua vida, a sua volta? É uma oportunidade de ouro para você demonstrar a glória de Deus. Você pode dizer um amém aí? Que você vai aproveitar tudo para demonstrar a glória de Deus? Aleluia, glória a Deus. Imagina você apanhar. Você já apanhou quando criança, do seu pai ou da sua mãe, ou de algum amiguinho, algum coleguinha? Apanhar não é bom, dói. Não é verdade? Dói na pele, dói no corpo. E eu lembro que eu apanhei umas quantas vezes quando criança, quando eu aprontava alguma coisa. O interessante é que eu apanhava quando eu fazia algo que colocava a minha vida em perigo, em risco, ou a vida dos meus irmãos.
E eu muitas vezes coloquei a vida dos meus irmãos, somos em 5. E quando eu chegava em casa, que eu via meu pai com a mão para trás, eu já sabia que eu ia apanhar, né? De cipó de goiaba. Naquela época a gente apanhava cipó de goiaba, que era difícil de quebrar. Meu Deus, como a gente, né? E o que acontece? Dói demais. E Paulo, ele vai dizer que ele foi açoitado não sei quantas vezes, inúmeras vezes. Ele fala, ele foi fustigado 5 vezes, açoitado com vara 3 vezes. Foi apedrejado. Gente, ser apedrejado, receber pedras, né, no seu corpo aí, não é fácil. Imagina você permanecer uma noite e um dia em alto mar, em naufrágio. Meu Jesus, ele esteve diante de todos esses perigos, tá? E ele passou por fome, sede, frio, nudez. Imagina o que é você expor a sua nudez, estar exposto ali. E em tudo isso, ele tinha algo em mente, que era proclamar o Evangelho de Cristo nas igrejas, de estar cuidando dos irmãos da igreja primitiva. E então esse é um homem que ele, né, nos ensina hoje sobre, na verdade, ao longo dessa série de estudos, ele nos ensina como estar contentes. Eu sei que tudo que a gente tem passado não é nada assim, vamos dizer, diante do que ele passou, mas para nós, cada um na sua experiência, sejam coisas difíceis, coisas dificultosas, às vezes querem nos barrar, nos impedir de alcançar as promessas de Deus, porque a gente começou estudando sobre as promessas de Deus e às vezes se tornam muito difíceis, sabe? Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode se entregar a todas essas dificuldades, tá? Então vamos encerrar o nosso estudo e eu quero te dizer assim, pegue a sua fraqueza, como anuncia o Wilson vai dizer pra gente, pegue sua fraqueza dada por Deus e peça a Ele que demonstre seu poder e força nela. Pega a enfermidade e vanglorie o nome de Deus e tenha prazer na dor, tenha prazer na luta, tenha prazer na tribulação. Mas só tem esse prazer se de fato você aprendeu a depender de Deus, se você entende que nada acontece por acaso e que tudo que passamos nessa vida como vasos de barro tem a única função e objetivo, que é de glorificar a Deus, que é de dar toda a honra e toda a glória a Deus, tá bom? Não, nós não somos boas, nunca seremos boas. Bom mesmo é Cristo e Ele habita em mim e habita em você. E é esse Cristo que a gente vai proclamar. Não é as obras das nossas mãos, mas as obras que Ele já preparou para que andássemos nela. Quando queremos andar por nossas próprias obras, pelas nossas mãos, aí sim, as dificuldades vão numa proporção muito grande em nossa vida e muitos desistem por causa disso, porque andam nas obras humanas. E as obras humanas, o fim é morte e destruição, ansiedade, depressão. Mas quando escolhemos andar nas obras que Cristo, que Deus já preparou para que andássemos nela, e aí sim vamos cumprir o objetivo. E o nome de Cristo vai ser glorificado e honrado na nossa vida. Amém? Você pode escrever um amém aí? Glória a Deus, imagina? Meu Deus, quando eu estou passando por dificuldade, por problema, é aí que eu sou forte, porque eu sei se eu estou passando por isso é porque Deus tem algo grandioso, algo poderoso. E o foco é Cristo, amém? O foco é Cristo, mas o que acontece? O Senhor vem com o poder dele, com a glória dele e nos dá doses diárias de felicidade. Então, meu anjo, não desista, tá? Siga firme e forte. Vamos orar porque a gente vence todas as lutas, as dificuldades, orando a Deus.
Vamos orar e entregar ao Senhor para que a gente possa seguir em frente de cabeça erguida, contente, sorrindo, alegre, feliz, nada de cara feia, nada de cara fechada. Vamos agora escancarar a felicidade, porque nós estamos contentes. Não importa o que a gente passe nessa vida, nós estamos felizes e contentes, porque Deus existe, Ele é grandioso, e Ele é gracioso, Ele é poderoso, é o nosso Deus grande, poderoso e fiel, que está conosco, agindo em nosso favor. Mesmo quando a gente pensa que Ele está em silêncio, Ele já está trabalhando, Ele já está lá na frente, preparando tudo, né? Pode ser dificuldade, o que for, não importa, nós dependemos de Deus, a nossa força vem dEle, o nosso contentamento que bate aqui no nosso coração vem dEle, vem de Cristo. Estamos aqui para proclamar as boas novas de salvação. Em nome de Jesus, feche o seu olho aí onde você está e eu vou orar por nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos mais uma vez no nosso 10º estudo sobre contentamento. Pai, o nosso coração é invadido, Senhor Deus, por Tua presença, pela doce presença do Espírito Santo, que está conosco em todos os momentos. O Senhor está conosco, então por que vamos temer? Nós não tememos, ó Deus, nada nessa vida, porque nós dependemos de Ti, da Tua graça, do Teu amor, do Teu consolo, do Teu conforto. Jesus conhece o seu. Senhor, eu sei que muitas vezes a gente acaba olhando para o homem, olhando para quem está à nossa volta, querendo atenção, querendo, ó Deus, tantas coisas e buscamos tantas coisas, mas uma só é necessária, que é depender de Ti e buscar as coisas do alto. Por isso, Deus, nos perdoe quando muitas vezes colocamos o nosso coração nas coisas terrenas e com isso nos frustramos, com isso ficamos tristes, ó Deus, porque, ó Deus, o descontentamento invade nosso coração, porque nós só vamos ser contentes quando cumprirmos, ó Deus, o nosso propósito nessa terra, quando cumprirmos, ó Deus, a Tua vontade, e a Tua vontade é que possamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, que na nossa trajetória, na nossa caminhada aqui, Senhor, é cumprir, ó Deus, o Teu chamado, o Teu propósito eterno. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem alinhar o nosso coração, vem alinhar a nossa vida, que nós não possamos perder tempo em coisas que não apontem para Ti. Muitas vezes buscamos estratégias, buscamos tantas coisas, Senhor, mas, ó Pai, só precisamos abrir nossos lábios e sermos um livro aberto, uma carta viva, Senhor Deus, para que as pessoas possam querer ler e possam desejar conhecer mais de Ti. Por isso, Pai, nos use na nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, ó Deus, porque é aqui onde começa a verdadeira vida, ó Pai, de filhos Teus que são, ó Deus, portadores da Tua palavra de vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe as falhas cometidas e nos mostre o caminho a seguir, ó Deus, nos dê clareza de cada passo a tomar. Ó Deus, e que o Senhor venha, ó Deus, com grande poder sobre a nossa vida, para que a gente não venha se render, ó Deus, às perseguições, que a gente não venha se render às críticas, às ofensas. Ó Pai, tantas coisas que às vezes vêm para paralisar os Teus filhos. Mas que em nome de Jesus, ó Deus, o nosso olhar está em Ti. O alvo é o Senhor Jesus. Esse é o nosso alvo é na eternidade. O nosso alvo é a glória do Senhor, é a Tua presença para a nossa vida. Obrigada, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse estudo, por essa oportunidade. E a Ti seja dado toda honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e que você tome posse de uma vida de contentamento. E quando estiver difícil, lembre-se,
Deus é contigo.